Então, pessoal, assim, qual é a parada? O que a gente vai conversar a respeito? Na verdade, eu quero contar para vocês uma coisa que ninguém te conta, ninguém te mostra, assim, que tem muitos pequenos procedimentos cirúrgicos que devem ser realizados no consultório, que podem ser realizados no consultório, e isso aumenta tremendamente os teus atendimentos e a tua lucratividade no consultório, e que são fáceis de fazer para todo cirurgião dentista. Nós estamos falando de execução de procedimento, de técnica cirúrgica simples, que não importa qual seja a sua área de atuação, a sua especialidade, você é perfeitamente capaz de fazer. Pequenas cirurgias no consultório representa liberdade para o dentista. Liberdade, o que eu quero dizer com liberdade? Cara, assim, ó, o valor agregado dos procedimentos cirúrgicos, ele é muito alto. Ele é muito alto e são procedimentos que você vai ver, eu vou te mostrar aqui o passo a passo dessa história toda aqui, como isso é fácil, isso é simples de ser executado. Certamente você está pensando agora assim, né? Cirurgia é complicado demais, ninguém ensina isso na graduação, né? Só tem demonstração de procedimento cirúrgico, a gente vê pouco, e aí quando tem demonstração é aquela galera se acotovelando, tentando ver o que o professor está fazendo. E é um procedimento dentro da boca ainda, fica mais difícil de acompanhar, e isso acaba provocando desinteresse em muitas pessoas. Além desse desinteresse, dessa dificuldade de ver, de conhecer, de acompanhar, de conseguir ter uma noção clara quando a gente está estudando isso, tem uma outra parada, assim, que é muito frequente da gente escutar os colegas às vezes, eu não gosto de sangue, eu não sei anestesiar para fazer cirurgia, eu sei anestesiar para fazer outras coisas, eu sei anestesiar para fazer endo, sei anestesiar para fazer dentística, mas não sei anestesiar para cirurgia mesmo. Acho que a técnica é difícil, acho que isso não é para mim. Cara, eu vou te mostrar aqui nessa aula, direitinho, como você resolve cada uma dessas questões. Precisa ser especialista em cirurgia para fazer essas coisas? Não, você não precisa ser especialista em cirurgia sob nenhum aspecto. Nem do ponto de vista legal, porque se você é cirurgião dentista, você pode fazer todas as áreas, não precisa ser especialista numa área específica para você fazer ela no consultório, e não precisa também ser especialista em cirurgia do aspecto técnico, para fazer esses procedimentos que são lucrativos, que são fáceis, que eu vou te mostrar aqui como você faz. Precisa ser especialista em estômago? Não, não precisa de maneira nenhuma também ser especialista em estômago para fazer isso, e eu vou te mostrar aqui muitos casos que você não deve nem estar preocupado com o diagnóstico, porque não é problema seu, do dentista que está no consultório fazendo a cirurgia. Esse diagnóstico vai vir depois, encaminhado pelo patologista, que você tem que ter a noção clara, é que tem que tirar. Eu preciso saber como. E aí você vai saber resolver o caso do paciente. Às vezes a galera fala assim, eu tenho medo de bisturi, aquele negócio corta demais, eu tenho dificuldade de trabalhar com aquilo. Gente, para tudo tem um jeito, para tudo tem uma maneira de fazer, para tudo tem método. O que não pode é todas essas coisas, assim, pensar que cirurgia é complicado, pensar que biópsia não aparece no consultório, e essas coisas te travarem para fazer. Por que você pode eventualmente pensar que biópsia não aparece no consultório? Porque você tem que estar sabendo identificar as lesões ali que você pode remover, que você pode fazer biópsia total, que você pode fazer biópsia parcial. Não te esquece de uma parada, assim, ó. Os olhos só enxergam aquilo que o cérebro conhece. Então, se você não está motivado o suficiente para identificar essas alterações, justamente porque você não sabe como fazer o procedimento, aí, claro que você não vai estar enxergando, aquilo não está no seu foco de atenção. E aí deixa passar muito procedimento. Como é que eu sei disso? Né? Como é que eu sei de todas essas queixas, de todas essas situações que os colegas falam? Que é difícil, que não tem paciente, que não gosta de sangue, não sei o quê. É muito simples, eu sei disso porque eu trabalho nessa área e atendo pacientes todos os dias. Eu estou no Mocho atendendo, eu sou bucofacial, eu sou estomatologista e estou na linha de frente de atendimento de pacientes. Então, eu recebo muito paciente encaminhado por colegas assim, extremamente habilidosos, colegas famosos, renomados, que têm grandes clínicas, que têm um volume grande de atendimento dentro da sua especialidade, gente que é fera mesmo, gente que é habilidosa.
E quando chega na hora de remover uma lesão dessas, fazer mais uma coisa que é mais simples, menos trabalhosa que aquilo que o cara é o cara, que todo mundo reconhece a habilidade dele, trava e acaba aí encaminhando esses pacientes. Pessoal, eu ensino essa área de cirurgia de estômago há mais de 20 anos, né? Eu já formei mais de 120 cirurgiões bucomaxilofaciais em cursos de especialização, e eu vejo os caras tendo resultado, e também dou aula para outras áreas da odonto, que não é só a cirurgia. E esses pequenos procedimentos cirúrgicos, eles dão muito resultado para o consultório, financeiro e resultado de procedimento, porque a técnica, ela é uma técnica simples, você precisa pouco instrumental para fazer isso, e tem muito valor agregado, você gasta pouco material de consumo, o instrumental que você adquire, ele vai durar quase a vida inteira. Lá, de vez em quando, você vai precisar repor uma peça ou outra do seu instrumental que ela acaba danificando, mas isso é raro. Então, é um investimento que se faz, né? E você tem muito valor agregado quando você resolve as doenças das pessoas. Eu vou te mostrar isso aqui. E por que você vai fazer isso, afinal de contas, né? Quais são as vantagens de você introduzir isso no seu consultório, de você começar a fazer essa parada aí? Cara, assim, ó, tem o lance da zona de conforto, né? Ah, tá legal do jeito que eu tô fazendo, mas a gente sempre pode fazer mais, a gente sempre pode oferecer mais para os pacientes. E essa área de fazer remoção de lesão, de fazer pequenos procedimentos cirúrgicos, isso te dá prestígio, isso te dá reconhecimento profissional. É inegável. Pensa comigo, né? E analise essa situação, certamente isso já aconteceu com você, e você já passou por uma situação parecida com essa no consultório. Muitos dentistas, e principalmente os pacientes, eles olham diferente, eles olham com outros olhos o dentista que faz esses procedimentos e que tratam as doenças. Se você não faz isso, e você encaminha seus pacientes para algum colega fazer, certamente você considera esse colega que faz as remoções das suas lesões, dos seus casos do consultório, um colega diferenciado. Por quê? Porque ele faz aquilo que você não faz. O lance é que isso é fácil de ser feito, e você também poderia fazer, mas isso é outra história. O lance é que isso te dá prestígio realmente. Muitos pacientes até perguntam se o cara que vai fazer a remoção é um médico, pessoal. Pergunta se é médico, como se só o médico pudesse fazer isso ou o dentista não tivesse condições de fazer. E aí o dentista que faz realmente fica valorizado. Tem prestígio entre os pacientes e tem prestígio entre os colegas. Por quê? Fica evidente, você não precisa dizer isso, fica evidente que é um dentista que não trata só dente. É um dentista que resolve outros problemas que às vezes, né, o paciente, na noção dele, assim, ele pode pensar que isso é até mais importante ou mais relevante. Na verdade, não existe essa coisa do que é mais importante ou mais relevante, mas fica essa imagem, né? Eu já ouvi coisas fantásticas. Tipo, o paciente dizia assim, não, o dentista me encaminhou porque ele não é cirurgião dentista, ele é só dentista. Olha a noção que as pessoas têm. Por que pensou assim? Sabe, porque precisava fazer uma pequena cirurgia, e aí ele não faz essa pequena cirurgia, então ele não deve ser cirurgião dentista. Todo mundo é cirurgião dentista, né? Então, essa questão, assim, do prestígio profissional, ela é muito importante. Ela vai valorizar você, porque você faz esses pequenos procedimentos, e isso é absolutamente resolutivo. Segunda grande vantagem de você fazer isso no consultório, assim, você vai aumentar seus procedimentos e vai aumentar sua renda. Você vai faturar mais, o investimento baixo. Quem é que não quer ter procedimentos que, tecnicamente, não são complexos de serem feitos, e você não está fazendo, e vai agregar isso no atendimento, você vai passar a ganhar mais dinheiro com isso. Sem dúvida nenhuma. Outro ponto, terceira questão aqui, dessas vantagens de você fazer isso, é você não encaminhar os seus pacientes quando eles mais precisam de ti. E é sem dúvida nenhuma quando eles mais precisam de ti, porque ele está com uma alteração ali, algo que está crescendo, algo que está incomodando, que está doendo, que precisa ser resolvido. É claro que quando o paciente tem problemas odontológicos, ele também precisa bastante da gente é muito resolutivo nisso, mas você curar o paciente de alguma doença, e normalmente o paciente está pensando no pior,
Normalmente ele está pensando que é alguma coisa grave, que é câncer de boca, alguma coisa assim, e você vai resolver, você não vai encaminhar ele. Gente, assim, ó, todo mundo sabe o esforço que se faz para a captação de pacientes. Como é difícil botar o paciente para dentro do consultório, principalmente pacientes novos, e aí, quando você tem esse paciente lá, ele tem uma necessidade diferente, você encaminha ele. Às vezes ele volta, às vezes ele não volta, e isso é perda de atendimento, perda de prestígio. Então, você manter os seus pacientes, porque você sabe fazer essas coisas, isso também é importante, isso também tem muita relevância para o seu consultório, para a sua maneira de trabalhar. Quarta vantagem de você fazer isso, liberdade, gente. O que eu quero dizer com liberdade? Que o dentista é profissional liberal. Às vezes é difícil a gente chegar nessa questão aí do profissional liberal, né, de você realmente ter liberdade de trabalhar como você quer. Mas cirurgia proporciona isso. Você já viu algum cirurgião trabalhar o dia inteiro todos os dias? Não tem, cara. Não tem cirurgião que trabalha o dia inteiro todos os dias. Por quê? Porque justamente esses procedimentos têm muito valor agregado. Quem faz cirurgia não quer parar de fazer cirurgia. E eu não estou dizendo aqui que você vai mudar de área, de maneira nenhuma. Eu quero te mostrar como você faz pequenos procedimentos de cirurgia no seu consultório e que vão te dar essa liberdade, porque você vai fazer um procedimento que você vai ser bem remunerado, você vai escolher o que você vai fazer, você vai escolher a técnica, você vai escolher um monte de coisa e você vai escolher o que você vai fazer com o tempo que vai te sobrar. Sim, vai sobrar mais tempo, na medida que isso vai aparecendo mais no seu consultório para fazer. Tem pouca concorrência, vai aqui a quinta vantagem, que está diretamente relacionada a essa liberdade. Pouca gente faz isso. E aí você vai, invariavelmente, receber pacientes para fazer. Se você não faz, você está encaminhando os pacientes, você sabe disso. Então, já temos aqui 5 questões importantes, 5 grandes vantagens de você começar a fazer isso no seu consultório, de você começar a realizar, executar esses pequenos procedimentos. Também você pode estar pensando o seguinte, assim, isso dá certo para os outros, isso não é para mim, eu não sei como fazer e está legal assim. Então, eu quero mostrar para ti agora aqui um videozinho com alguns casos de colegas de outras áreas, com procedimentos que eles faziam, ou melhor, com procedimentos que eles começaram a fazer, porque eles faziam exclusivamente a sua especialidade, a sua área de foco de atuação. A doutora Adriana Manfro, ela tem praticamente 30 anos de formada. A colega que faz prótese, faz muita estética, tem muitos pacientes, uma clínica muito ativa. E não fazia o atendimento desses casos de lesões bucais, não fazia a remoção dessas pequenas lesões, dessas pequenas cirurgias. Até que ela incluiu isso nos seus atendimentos, amplificando o seu consultório e parando de encaminhar pacientes. Então, no mesmo procedimento, ela fez a remoção simultânea das 2 lesões com muita tranquilidade, com muita segurança, cativando de vez o paciente porque está resolvendo uma doença dele. O Dr. Marcelo Remedi é um colega que faz clínica geral, também tem bastante tempo de formado, e ao observar essas lesões no lábio, antes ele encaminhava. Aí ele passou a analisar melhor a lesão, viu que a lesão era pediculado, que isso não era um procedimento complexo, e incorporou isso nos seus atendimentos, na sua clínica, e fez também a remoção aqui desse caso com muita segurança, com muita tranquilidade. Esse é o aspecto já de 2 semanas de pós-operatório, resolvendo um problema muito significativo para o paciente. Avançando na técnica, esses crescimentos gengivais, o Dr. Marcelo começou a tratar também, com muito sucesso, fazendo essas pequenas cirurgias, e aqui está o pós-operatório imediato do caso dele, com 1 semana apenas de evolução, e o paciente curado, com a cicatrização, com boa evolução. A doutora Caroline Esperandio também não fazia biópsias, também não fazia remoção de pequenas lesões no consultório, encaminhava seus pacientes e agora ela se sente segura o suficiente para fazer esse tipo de atendimento, para fazer esse tipo de procedimento, e olha só o testemunho que ela deu depois de fazer esse procedimento. Tive coragem de realizar a biópsia, sair da zona de conforto. Você ganha o paciente e amplifica o seu consultório sem dúvida nenhuma. Fala sério, o que você achou?
diversos colegas de outras áreas, fazia estética, fazia clínica geral, que, cara, se deram conta disso e aí começaram a fazer. É difícil fazer isso? Claro que não é difícil fazer isso, mas basta você querer encarar isso aí, porque se outros colegas conseguem fazer, por que você não vai conseguir fazer isso? Tá? Então, como é que essa história começou assim comigo? Né? Eu dediquei toda a minha formação e trabalho assim, a grandes procedimentos e a cirurgias hospitalares. Cirurgia grande, coisa pesada. O meu menor foco era os pequenos procedimentos. Eu gostava, gosto ainda, né, da complexidade, do rolo, da encrenca, né, do rolo grosso da cirurgia hospitalar. Acontece que esses casos maiores, eles te dão um envolvimento muito grande, mas um envolvimento enorme. E a maioria dos casos são pacientes de convênio, justamente por causa da internação hospitalar. Então, você precisa de muita dedicação, muito tempo, e você tem um retorno financeiro pequeno. Você tem, pequeno proporcionalmente, você tem um retorno financeiro que não é tão bom, porque você acaba trabalhando pela tabela dos convênios médicos, por causa da internação hospitalar, e faz aqueles procedimentos enormes, gigantescos. Então, você trabalha, cai na mão dos convênios, principalmente por causa do hospital. Então, a questão, para mim, ela foi muito prática mesmo, ela foi uma questão de relação de custo-benefício. Os casos complexos, os casos grandes, eles te dão bastante prestígio, mais prestígio que os casos pequenos, mas eles te cansam muito mais e remuneram proporcionalmente, eles remuneram menos por causa do envolvimento. Então, você tem que se dedicar, se envolver muito mais e acaba que a rentabilidade, ela é menor. Já os procedimentos de consultório, essas cirurgias menores, elas são rápidas, são lucrativas e envolvem muito menos. É a questão da liberdade, porque não envolve convênio. Então, são procedimentos de uma resolutividade praticamente instantânea que você consegue cobrar mais. São procedimentos ao alcance de todo o dentista, de todo cirurgião dentista. E aí, olha só, sinceramente, quem é que não quer isso para o consultório? Liberdade para decidir procedimentos lucrativos sem convênios. Beleza. Agora, olha só, eu te expliquei o que você deve estar trancando aí, por que não deve estar fazendo isso. Eu te expliquei também quais são as vantagens de você fazer isso e como eu mudei um pouco o foco e cheguei da minha área de atuação e cheguei nessa história da importância desses procedimentos menores para ter lucratividade. Agora eu vou te mostrar a técnica. Eu vou te mostrar como você faz para executar isso com segurança, com tranquilidade. A experiência do mocho. A experiência do mocho para você realizar, para você executar esses pequenos procedimentos cirúrgicos. Gente, de novo, assim, ó, todos podem. Todo cirurgião dentista tem capacidade e habilidade técnica para fazer isso. Liberdade de procedimentos, para você escolher o que você vai fazer, como você vai fazer, e isso vai resultar em mais dinheiro e mais tempo para você. 3 passos importantes que você não deve atropelar para ter sucesso nesses procedimentos. Primeira coisa, você está aqui agora. Você já resolveu esse, que é decidir fazer, você sair da zona de conforto. Você encarar o bisturi, como se isso fosse algo terrivelmente difícil de ser feito, né? Não, é fácil, você vai fazer isso com muita tranquilidade. Segundo ponto importante aqui, precisa saber alguma anatomia, pessoal, mas é pouca coisa. Não te assusta com isso. Essas lesões, normalmente, elas são superficiais, elas estão na mucosa, você não precisa entrar em profundidade no plano muscular ou no plano profundo, essas lesões crescem para fora. A área mais difícil de você trabalhar é o assoalho da boca, porque ali tem mais anatomia, tem o ducto da glândula submandibular correndo ali. Todas as outras regiões você tem muito poucas estruturas embaixo e você não vai entrar no plano. Mas é legal, sim, você ter uma noção aí um pouco mais clara de anatomia para você saber o que você está fazendo. Outra questão, princípios de cirurgia, de técnica cirúrgica, saber a técnica em si. E isso eu vou te mostrar aqui agora. É justamente para isso que você está aqui, para ter esse fundamento da técnica cirúrgica para poder executar bem o procedimento, né? Como é que vai posicionar a incisão, como é que fazer o corte, como é que fazer a sutura, como é que vai manejar a lesão.
Coisa simples, a técnica em si. Então, olha só esse caso desse paciente aqui com essa lesão na língua. Primeiro ponto aqui, gente, não dá para você fazer de conta que não viu a lesão, né? Ou às vezes os colegas encaminham pacientes que têm a lesão há 5, 6 anos e o paciente estava consultando lá há 5, 6 anos. É óbvio que não é um câncer, né? Não é nada tão grave assim, pelo tempo de evolução, mas a gente não sabe o que é. Isso precisa ser resolvido. Esses crescimentos, que a gente não tem o diagnóstico deles, pode ser um monte de coisa diferente, é claro que isso precisa ser tratado. E essa é justamente a pergunta que você tem que fazer para o paciente, né? Você sabe o que é isso? Então, ninguém sabe, porque não foi feito nenhum outro tipo de exame, e daqui a pouco isso pode começar a crescer, podem aparecer outros, enfim, a gente precisa esclarecer a natureza. Então, essas coisas, essas lesões nodulares, que estão crescendo na mucosa, na língua, no lábio, na mucosa jugal, onde mais aparece a língua, o lábio e a mucosa jugal, tem que ser removido. Isso não é ponto da gente discutir, sabe? Deixou lá, isso aí é inocente. Não é, não se sabe, precisa ser manipulado. É que a gente tem que resolver as lesões. E não pode deixar o paciente com uma lesão ali, porque a gente supõe que aquilo não vai mudar ao longo do tempo, né? Então, isso é um erro de base, assim, né? A gente é dentista, é profissional da área da saúde, tem que tratar a boca, e aí quando aparece qualquer crescimento na mucosa, porque não está relacionado com o dente, a gente trava. Não, você tem que ir adiante nisso. E olha como é fácil de você fazer casos como esse aqui na língua. Primeira coisa que tem que se ligar aqui nessa imagem, ó, tira a língua de dentro da boca. Para que você vai trabalhar lá dentro da boca com dificuldade se a língua sai para fora? Cara, aí fica muito tranquilo para você trabalhar. Então, traciona a língua, assistente, auxiliar, segura a língua ali com uma gás para ela ficar fora da boca, ou você mesmo, com a outra mão, segura a língua ali. E como é que você vai fazer anestesia aqui para remover isso aqui? É um botãozinho anestésico. Aqui está uma das áreas de punção, aqui você faz outra área de punção mais embaixo aqui, outra posterior e outra aqui superior, ó. É 4 pontos de anestesia com um tubete. Você faz a anestesia aqui de toda essa região e trabalha com tranquilidade. Infiltra legal bastante ali para você ter hemostasia. O vasoconstritor vai te ajudar a trabalhar com menos sangramento. E você vai conseguir fazer isso, sim, com muita tranquilidade, tá? Então, depois que você faz a anestesia, você pode fixar a lesão com a pinça, e aí ela está pinçada aqui, e olha só, já foram feitas as incisões aqui, pinça na base, né? Não pinça sobre a lesão para não destruir dela, né? E aí você faz o contorno de um lado com o bisturi e o contorno do outro lado com o bisturi. Quando você faz isso, a incisão em cunha, normalmente o tecido fica preso embaixo. E se ele está preso embaixo, né, ele não vai soltar todo. O que você faz? Com o próprio bisturi, você dá um retoque aqui por baixo na lesão, ou com uma tesoura, você dá um piquezinho, ou você divulsiona. Divulsionar é colocar a tesoura fechada e abrir ela. Quanto mais você divulsiona, menos sangramento você tem, porque você está separando as fibras. Quanto mais pique você dá com a tesoura, com o bisturi, mais sangramento tem. Mas olha como é pouco. Olha como é pouco sangramento, que a gente parou tudo para fazer a foto, né? Levantou a lesão, e aí está tudo paradinho ali e não está sangrando, justamente por causa da infiltração. E olha só, não entra no músculo, porque não precisa. Isso aqui está só na mucosa. Depois disso, você vai dar 2, 3 pontinhos ali naquela língua e a lesão sai ali presa ali na pinça. Então, algo muito tranquilo, muito simples de ser executado. Agora, você encaminha esse material aqui para o patologista, para ele fazer o diagnóstico histopatológico aqui e te dizer definitivamente o que era a lesão. Olha esse outro caso aqui na comissura. Olha só, pessoal, a maioria das lesões estão na boca, estão no lábio. Gente, reverte o lábio, bota a língua para fora, reverte o lábio, reverte a região jugal aqui perto da comissura para você trabalhar externamente, é muito mais fácil. Muitos desses casos eu não utilizo o afastador, eu peço para o auxiliar virar, reverter, e basta isso. E nessa lesão aqui na comissura, você vai fazer o botãozinho anestésico de antes, como sempre. Cara, pode usar o anestésico se você quiser, vai dar certo. Pode usar a lidocaína aqui, que vai funcionar. Não precisa nada diferente. Quer fazer com mepivacaína, com bup? Pode fazer, não tem problema nenhum nisso, né? Mas não é necessário você avançar com anestésicos mais sofisticados. E aqui está sendo usado, então, uma pinça mosquito, uma pinça de Halsted,
E aí está sendo pinçado na base. E qual é a diferença aqui? Aquele lá você estava usando uma Addison, que é uma pinça delicada. Aqui a Halsted, ela tem uma cremalheira, ela trava, que nem porta-agulha, então você posiciona ela na base da lesão e trava a cremalheira dela ali. Aí quando você trava ali, tá tranquilo, né? E você vai usar ela de guia para o bisturi. Você vai correr o seu bisturi abaixo dela aqui, ó, de um lado, aí você dá uma viradinha e faz do outro lado. Vai ficar preso embaixo? Provavelmente vai. Entra com a tesoura por baixo, levanta com a Addison ali, ou com o próprio bisturi, dá os piquezinhos que faltam, e a lesão vai sair presa na pinça, travada na pinça. E olha que interessante. Você deixa toda essa área aqui, sem manipulação, para ser examinada, né? E aí, 2 pontinhos. Com quem que você vai suturar? Cara, também você tem liberdade aqui para escolher. Seda funciona super bem, é muito confortável, tem o problema de acumular biofilme ali na seda, então o clorexidina é fundamental aqui no pós-operatório. Mononylon vai bem, mononylon foi um fio desenvolvido para ser usado em pele, mas ele funciona muito bem em mucosa, não acumula biofilme, placa, mas às vezes as pontas do nó machucam. Tem um outro fio bem sofisticado, então, né, que é o Vicryl, é um fio reabsorvível sintético, muito bom para você usar em criança, porque aí você não precisa remover os pontos, fica um pouco mais que 7 dias, mas você não precisa remover. Então, qualquer uma dessas opções, você vai muito bem com ela. E aqui, a gente tem um outro caso, na região jugal. O que é isso aqui? É um fibroma? É uma hiperplasia fibrosa? Talvez alguém pode pensar que até que é um papiloma, porque é meio amarelinho. Gente, não interessa. Tem que tirar. Então, esse é um caso, assim, que a lesão aqui, o processo diagnóstico, ele se confunde com o tratamento, que de qualquer maneira você vai ter que remover a lesão. E é o momento que você está removendo a lesão para saber o que é, você também já está curando o paciente, você já está resolvendo o caso definitivamente. Mesma técnica aqui, ó, botãozinho anestésico, aqui está uma das punções, faz a outra mais embaixo, faz a outra lá atrás, faz a outra mais aqui em cima, pinça mosquito aqui, pinça de Halsted. Quer fazer a mão livre? Beleza, faça a mão livre. Pede para o seu assistente, para o seu que está lhe auxiliando, reverter a região jugal aqui, expor a lesão, colocar o dedo pela pele aqui. Isso vai projetar, ela vai tensionar o tecido. Quanto mais tensionado o tecido, mais fácil é a incisão, mais fácil é o corte com o bisturi. E aí você vai usar a pinça de guia aqui de novo. Você vai fazer a incisão de um lado, seguindo a pinça aqui por baixo da pinça. Aí você vai virar e vai fazer a incisão do outro lado, começando aqui a partir do ponto que você fez. Olha só, a gente não corta de lado a lado, tá? Como se diz na minha terra, a gente não atora a lesão, né? Você não vai levantar ela e fazer assim. Não, você vai fazer assim, vai virar e vai fazer assim. Vão ser 2 cortes, para você ter certeza que você está removendo o pedículo da lesão. Se você deixar o pedículo, você não sabe o que é, tem mais chance de, eventualmente, essa lesão recidivar. Então, você tem esse cuidado, né, de fazer 2 incisões, e não fazer algo de lado a lado, transversalmente. E aí, virado, a lesão incisada do outro lado. Fala com sinceridade, não é fácil fazer isso no consultório. Isso não é muito mais fácil que instalar um implante, qualquer que seja ele. Isso não é muito mais fácil que fazer uma endo de incisivo central com canal dilatado. Claro que é muito mais fácil, é muito mais simples, mais rápido, e é bem mais lucrativo se você calcular sua hora clínica, calcular seu gasto de material instrumental aqui. Então, não tem porquê, né, todos os dentistas não fazerem isso, assim, com muita desenvoltura no consultório, justamente porque isso é tranquilo de se executar. E aí, 3 pontinhos. Você viu nos casos anteriores a sutura feita com seda, aqui a sutura foi feita com mononylon, vai funcionar super bem nos 2 casos, em qualquer situação. Em 7 dias você vai remover essa sutura e você sai aqui com a lesão presa na pinça. Agora você solta ela da pinça, coloca no frasquinho lá e manda examinar. Isso é o correto de ser feito. A gente não deve desprezar o material deve sim passar pelo exame histopatológico para a gente ter certeza lá do que se tratava, né, do que era o material. Bom, dá para fazer tudo isso sozinho? É claro que dá, né? Você já sabe, viu aqui o passo a passo da técnica, viu que isso é simples. Mas como você vai avançar mais? Bom, está lançando agora um curso bem abrangente de biópsias, com toda a técnica para todas as situações. São 15 videoaulas, mais um conteúdo extra disponível lá em mais vídeos.
Nessas 15 aulas, você vai aprender tudo mesmo referente à biópsia de boca. Então, eu quero te mostrar quais são os conteúdos que estão disponíveis nessas 15 aulas. Então, lá na primeira aula, a gente vai discutir por que fazer biópsia no consultório, qual é a moral dessa história, né? Como você vai ser resolutivo e a sua jornada de evolução na complexidade dos casos, porque você vai começar fazendo esses casinhos simples, mas vai começar a aparecer casos mais sofisticados, mais complicados, e você vai querer resolver. E no curso eu explico como você vai fazer a sua curva de aprendizado. A importância desse procedimento para o dentista, como profissional da área da saúde, a gente discute isso lá. Talvez você não saiba, mas tem 4, que eu saiba, né? Pelo menos 4 especialidades da medicina fazendo biópsias na boca. A dermatologia faz biópsia na boca, a otorrino faz, a cirurgia de cabeça e pescoço e a cirurgia plástica. Então, os médicos estão entrando porque a porta está aberta, porque pouco dentista faz e os pacientes têm as necessidades, e os pacientes vão procurar alguém que resolva os seus problemas. Então, tem uma questão importante aqui de mercado de trabalho e da gente valorizar a nossa profissão como área da saúde e resolver essas coisas que, como a gente viu aqui, elas são simples de serem executadas. Tomada de decisão, né? Quando você vai fazer, não vai fazer indicações, contraindicações de biópsia. Quando o tratamento e o diagnóstico se confundem, armadilhas dos procedimentos cirúrgicos, né, os cuidados na anamnese, medicações que o paciente pode estar usando que podem te enganar ou te surpreender, e a condição de saúde dos pacientes. Complicações, intercorrências e sequelas, eu disse que era fácil, era simples, mas e se complicar? O que pode acontecer? Então, tem aula disso lá específica no curso, né? Exames complementares que às vezes te ajudam, a própria biópsia é um exame complementar. Então, quando você vai usar ou não vai usar isso. Próxima aula aqui, tipos de biópsias e indicações, né, quais são os tipos, para que serve cada uma delas, serviços auxiliares de diagnóstico para o dentista, outros colegas, o laboratório de patologia, de radiologia, laboratório de análises clínicas, aulas com princípios de técnica cirúrgica para você ver a incisão, descolamento de retalho, tempos cirúrgicos, requisitos de uma boa incisão, os tipos de retalhos intraorais e intrabucais mais utilizados, né? Os instrumentais cirúrgicos que você precisa para fazer biópsia de todos os tipos, até essas totais de tecido mole, até as parciais intraósseas, né? Como é que você vai ter cuidados com a peça operatória que sai do paciente, as técnicas cirúrgicas para biópsia de total em tecido mole, total em tecido ósseo, biópsias submucosas, o nódulo está lá para dentro, e aí como é que você vai fazer para resolver o caso? Isso faz parte, então, daquela outra aula inicial lá da curva de aprendizado, né, para você saber como você vai evoluindo nesse processo. Técnicas cirúrgicas para biópsia parcial em tecido mole, em tecido ósseo. Cada um desses itens em aulas separadas, para você ter segurança, para você poder executar o passo a passo de cada uma delas, né? Tudo isso montado assim com o meu arquivo, com inúmeros casos clínicos reais. Eu fiz especialização, mestrado em cirurgia, doutorado em estomatologia, fiz treinamento na Inglaterra, e aqui eu estou te entregando tudo isso, né? Como você aprende a fazer tudo isso, toda essa minha experiência, sem que você precise fazer todos os cursos que eu fiz para aprender a fazer essas biópsias, que são simples, que você vai aplicar no consultório de uma forma muito tranquila. Ficha de biópsia é um drama. Já ouvi colega dizer assim, eu não faço biópsia porque depois não sei fazer a ficha, tem vergonha de escrever coisas erradas. Então, tem uma aula sobre isso, né? Como você vai preencher a ficha, o que você tem que escrever nela, o que deve constar nessa ficha, quais são os itens relevantes, como você vai encaminhar o material para o laboratório de patologia, todo passo a passo, direitinho. Aí, se operou o paciente, ele tem que ir embora. Como é que vai ser o pós-operatório desse paciente? Então, também tem aula para isso, para você saber como fazer o pós-operatório, medicações que você vai receitar, o que está mais indicado, quais são as doses. Eu falei aqui do início, né, que eu faço isso todos os dias. Então, eu vou te dar aqui direitinho que eu uso a prescrição que eu faço com os meus pacientes do consultório, e eu faço isso todos os dias. Então, claro, né, tem a evidência científica, o embasamento todo, mas eu estou dando aqui no curso campo de batalha. Como é que isso funciona no atendimento direto? Orientações pós-operatórias para biópsia, né, isso bem direcionado, e dicas extras de técnicas cirúrgicas. Mais ainda de técnica cirúrgica, diagnóstico, condução dos casos, para evitar armadilhas na condução dos casos, né, objetivando mais sucesso. E a última aula lá é depois da biópsia. O paciente voltou, tirou os pontos, e agora?
que você vai fazer com ele? Então, tem todas as possibilidades descritas lá na aula. É um curso todo online, na melhor plataforma do Brasil. Então, eu tenho uma boa experiência com essa plataforma, realmente funciona, as coisas dão certo. Porque eu estou te entregando todo o meu conteúdo aqui de formação acadêmica que eu fiz, especialização, mestrado, doutorado, 20 anos ensinando isso para os residentes. Então, cara, assim, ó, eu estou te mostrando que funciona. Você vai acessar lá www.curartransforma.com.br/curso de biópsia. E lá nessa página você vai encontrar todas as informações bem mais detalhadas do conteúdo do curso, de como é que o curso funciona e tal. E aí lá tem um link para você, então, fazer a sua inscrição. E quando você passar essa página, né, que é o curartransforma.com.br, curso de biópsia, aí você vai chegar na página da inscrição mesmo lá e você tem garantia. Quer dizer, você entrou para o curso, não gostou, achou que não vai aprender a fazer biópsia com esse curso, beleza, não tem problema nenhum. Você manda um e-mail dizendo que você não quer mais e o curso é automaticamente cancelado. Você tem 7 dias para fazer isso. E você vai ter acesso ao curso por 2 anos. Então, você vai assistir quando você quiser, no seu tempo, no conforto da sua casa, onde for melhor para você assistir. Você não precisa baixar nada, o curso é online, você vai receber o acesso, precisa ter, obviamente, conexão com a internet, e onde for mais confortável para você, você vai assistir a hora que você quiser, rever os casos, comparar com seus casos, para você poder decidir com clareza, né, estudar 1000 vezes aquele conteúdo ao longo desses 2 anos. E você tem 7 dias para desistir. Essa é a sua garantia. Caso você não fique satisfeito com o curso,